Amigas e amigos, quem me acompanha aqui sabe que há muito tempo eu digo que estas tais delações apocalípticas da Odebrecht não dariam em nada. É porque é contrária à lógica da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não foi feita para isso, para investigar corrupção, Caixa 2. A lógica da Operação Lava Jato é perseguir o ex-presidente Lula, a ideia Lula, o tal do lulopetismo, do lulismo, essas coisas que a mídia anda dizendo por aí, né, e ao mesmo tempo ocultar Caixa 2, ocultar corrupção, varrer Caixa 2 para debaixo do tapete. Porque à medida que eles precisam mexer nas coisas para justificar essa caçada insana ao ex-presidente Lula, as coisas vão aparecendo e eles vão rapidamente varrendo para debaixo do tapete. Portanto, essa tal das delações, essas tais delações apocalípticas do fim do mundo e tal, quando isso começou a aparecer, eu cantei a bola aqui. Falei, isso aí não tem sentido, não tem lógica isso. Agora dizem que perderam as chaves, perderam as senhas para abrir aí o tal do setor de operações estruturadas da Odebrecht, que é a lógica de toda a acusação que a Operação Lava Jato faz de corrupção na Petrobras. O caso veio aí à tona com essa matéria do jornal Folha de São Paulo, agora dia 4, que a matéria tem uma conotação de fofoca, o jornalismo de fofoca da Folha. Diz que o Marcelo Odebrecht brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com a irmã, brigou com o cunhado, resolveu denunciá-los, principalmente o cunhado, chamado Maurício Ferro, que ele disse aqui que esse Maurício Ferro destruiu esse setor de operações estruturadas da Odebrecht, com envolvimento de organismos da estrutura do regime norte-americano. Que coisa mais estranha, eles não têm tecnologia para abrir essa caixa preta? O jornalista Jefferson Miola destrincha muito bem isso. Eu vou deixar o link de um artigo que ele fez aqui, não dá tempo de entrar em detalhes, mas a questão é essa. Agora, tem uma outra questão também, que a matéria diz aqui que esse Maurício Ferro, cunhado do Marcelo Odebrecht, foi vice-presidente jurídico do grupo Odebrecht e também ocupou o mesmo cargo na Braskem Petroquímica, formada pela Odebrecht e a Petrobras, que também se envolveu em corrupção e fez acordo para se livrar dos processos. Eu acabei de republicar aqui aquela história do Nestor Severo, que ele fala exatamente da Braskem, por isso que eu republiquei aqui. A lógica do Caixa Preta ou do Caixa 2, que ele disse, olha, é estranho, uma coisa impressionante que ninguém investiga isso, a Braskem. Lá, da época do Fernando Henrique Cardoso, a lógica do Caixa 2, do Caixa Preta, do Caixa 2. Eu estou falando aqui que tem lá e vocês não vão fazer nada. Lógico, a Operação Lava Jato nem tomou conhecimento disso, como de tantas outras denúncias de Caixa 2. Está aqui, portanto, eu acabei de republicar aqui. Agora a matéria da Folha diz que a Braskem fez acordo com a Lava Jato para se livrar dos processos. Nem processada ela foi. Isso é maracutaia, a indústria da maracutaia, a indústria da delação premiada, a indústria que tem lá de corrupção na Operação Lava Jato. Aliás, o Carlos Fernando Santos Lima, o Boquiroto, correu lá no jornal o Globo para dar satisfação. Perdeu a senha, as chaves, não tem como abrir isso aqui, acabou. Varreram para debaixo do tapete. Aliás, ele anda quietinho lá no seu perfil no Facebook, com essa história de corrupção do auxílio moradia. Agora ele está falando de culinária, de artes, dando lição de moral, falando de tecnologia, não é besta nem nada. O circo pegando fogo, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, Olha aí como são. Quando eu falo aqui, a comprovação está aí. Aquela história da Odebrecht, eu brinco sempre aqui, repito. Não falei? Falei. Varreram para debaixo do tapete. Claro, é a mesma lógica da história da OAS, da tal da conta que o Moro diz que tem, os boquirotos, os patetas, os 3 patetas do TRF4 confirmaram agora recentemente. Tem uma conta de propina da OAS que toda a propina paga para o Lula sair dessa conta. Agora, cadê essa conta? Quem foi atrás dessa conta? Investigaram a conta? Que conta secreta é essa? Fizeram alguma investigação secreta? Pode ser que sim. Vamos dar aí 0,1% de dúvidas. Mais que isso é exagero. São as maracutaias que eu sempre falo aqui. Essa história de Caixa 2... Dizem que tem Caixa 2 nas estatais, na Petrobras que diz que tem. No metrô de São Paulo não tem, em Furnas não tem, nas outras estatais não tem. Só tem na Petrobras. Nas empresas privadas não tem. Claro que tem. Agora, a Justiça Eleitoral chancelou a prestação de contas e a Justiça Eleitoral também está envolvida com a corrupção de Caixa 2. Como é que é a história? Teria que abrir esse Caixa Preta? Essa que é a essência de tudo. Agora, por que eles não abrem? Por causa disso que o Nestor Severo falou sobre a Braskem, que fez acordo aí para nem ser processada sequer.
A história do Tacla Duran também, que eu tenho falado aqui, né, os jornalistas aqui que têm compromissos com a verdade, jornalistas que atuam aí, né, desmascarando a mídia, a gente que tem falado dessa questão. Agora alguém foi atrás disso, a mídia deu algum destaque para isso, quando falou do caso foi para desqualificar o Tacla Duran. É isso, né? Atacar o mensageiro para que a mensagem não chegue. É uma técnica antiga aí né, das guerras ideológicas, né, das guerras, enfim, que procura se ocultar a verdade, porque a verdade destruiria toda a lógica deles, né, todo o sentido deles. Tem aí um caso, né, que comprova isso, que está na revista Consultor Jurídico, que foi a absolvição de um ex-gerente da Petrobras, Maurício Guedes, pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro alega que as palavras do delator não foram confirmadas pelo Ministério Público Federal. Agora, o Ministério Público Federal confirmou alguma palavra de algum delator? Caso da 77 aí do Odebrecht, confirmou algum? Tem algum caso? Se alguém souber, mostre aí, fale. Né? Não tem um caso que o Ministério Público confirmou palavras dos delatores, porque não faz parte da lógica. É isso que eu sempre digo aqui, não perder esse referencial. Agora é interessante o que diz o advogado do Guedes, Bruno Rodrigues, nas suas alegações finais. Ele diz que é difícil se defender das acusações do Ministério Público Federal, pois o órgão não descreveu como teria sido praticado o crime do qual acusa o réu. É o padrão deles, né? As acusações genéricas, tem uma conta aqui da OAS, tem o setor estruturado da Odebrecht, então, sim, mas sim, vão abrir tudo isso e analisar, investigar, divulgar, cadê? É só falar. Aliás, a revista Consultor Jurídico diz que o Sérgio Moro usa um texto padrão em suas sentenças, e cita aqui, entre aspas, a efetividade da colaboração não se discute. Prestou informações e forneceu provas relevantes para a justiça de um esquema criminoso que prolongou-se por anos envolvia gerentes da Petrobras. Embora parte significativa de suas declarações demande ainda corroboração, já houve confirmação pelo menos parcial da declaração do declarado. Agora, se é um texto padrão, ele não tem... É isso que eu falo aqui, o nível intelectual baixíssimo desse tamanho. Eu uso um texto padrão para todas as suas sentenças. Que conversa é essa? É o consultor jurídico que está dizendo aqui. O casuísmo, essas coisas todas, essas práticas que a gente sabe aqui, que revela o baixo nível intelectual e o baixo nível moral de toda essa gente. Aliás, tem aí a defesa do Lula, também faz uma denúncia de que esse desembargador aí, o Vitor Laus, mudou a sua forma de votar, né, para condenar o Lula por unanimidade lá naquela história, os três patetas. Olha aí, isso é casuísmo, oportunismo, falta de caráter, falta de princípios. O casuísmo é falta de caráter, falta de princípios, já falei disso aqui várias vezes. Agora, voltando ao advogado do Guedes, ele diz aqui que o subscritor, no caso o Ministério Público Federal, também não fez qualquer referência de tempo, modo ou lugar onde ocorreu a suposta aceitação, solicitação ou recebimento da propina. Em todas as acusações dos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato, já tem exatamente isso aqui, que ele diz aqui, certamente, se a denúncia tivesse descrito ao menos, e por exemplo, que a solicitação se deu em determinado lugar, o defendente, ele, né, poderia provar que nunca esteve naquele lugar ou que estava em outro lugar no momento da solicitação. Quer dizer, é isso, né, é secreto, a defesa não tem acesso às acusações, né, a coisa genérica, tem as contas da OAS, as contas da Odebrecht, o setor estruturado da Odebrecht, a conta secreta da OAS e tal, e fica nisso. Agora, o que é concreto, o que é real? Né, seria o desmonte da lógica deles. Essa que é a questão toda, né? Porque tem um sentido aí de acompliciamento, né? Eles não podem entrar no mérito, entrar nos detalhes. O mérito revelaria a essência de tudo. Agora, se eles entrarem, desmonta a lógica deles. Como eles fazem, por exemplo, aí no caso da corrupção do auxílio moradia, eu falei aqui ontem, só falta as organizações desses setores corrompidos do judiciário se pronunciarem. Se pronunciaram hoje num artigo no jornal Folha de São Paulo com argumentos bizarros, absurdos. Um trecho aqui diz que o benefício é legal, não há nenhuma irregularidade. Claro que é legal. A questão que se discute não é essa, a questão que se discute é moral. Faz sentido eles furarem o teto constitucional para aferir ganhos aí exorbitantes, podemos dizer assim. Tem aí, eu acabei de publicar no outro lado da noticia.com.br um contra-cheque do Sérgio Moro de R$102 mil líquidos.
líquidos. Está lá, outroladonoticia.com.br. Isso é legal? Pode ser legal. Agora, que é uma imoralidade, uma indecência, é óbvio que é. E o vem justificar é que a gente não tem reajuste, ganhando 102 mil reais. É uma justificativa, diz que é um olerite de fim de ano, é uma matéria do UOL. Né? Olerite do fim do ano, não sei o que tem isso, gratificação disso, gratificação daquilo. Agora, haja gratificação. Está lá no olerite. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Já deixei aqui ontem, vou deixar de novo para vocês darem uma olhadinha. E diz lá pelas tantas também os representantes dos setores corrompidos do judiciário, né, que a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, né, esclareceu, determinou o cumprimento de uma lei que não era respeitada. O Fux, olha aí. Aliás, o Fux dá uma entrevista exclusiva para o jornal o Globo. Por que exclusiva para o jornal o Globo? Que o jornal o Globo puxa por uma frase dele que político ficha suja é irregistrável. Ou seja, falando do Lula. Eu não vou registrar a candidatura do Lula, que é ficha suja. Olha aí, é o conluio, né? O espectro da coisa. Que eu sempre falo aqui, as sujeiras todas. O golpe, a ideologia do golpe. É sempre bom a gente partir desse pressuposto. Ideologia, casuísmo. Né? Casuísmo que não falta. Essa história de prisão em segunda instância, por exemplo. Né? Casuísmo em cima de casuísmo. Casuísmo é isso, né? Falta de ética, falta de caráter, falta de princípios. As pessoas mudam de premissas de acordo com as conveniências. Agora, tem uma lógica por trás de tudo isso. Podemos chamar de casuísmo, por exemplo, esse plebiscito no Equador. Isso tem reflexo, tem influência diretamente em tudo isso que está acontecendo no Brasil para impedir a volta do ex-presidente Rafael Correa. Né? Justamente quando tem aí esse secretário do Departamento de Estado, o chefe do Departamento de Estado, andando pela América Latina, pregando o golpe militar, né? E defendendo a doutrina Monroe. O Destino Manifesto, a América para os americanos, aquela velha história conhecida, né, defendendo isso. Quer dizer, na verdade é a América para os norte-americanos. Essa é a lógica que ele está falando. Ele tem dado entrevista por aí dizendo isso, defendendo a doutrina Monroe. Né? É isso, nesse contexto todo, aí vão aparecendo os ensaios para a sucessão do presidente golpista Michel Temer. Olha aí, a gente tem que analisar esse processo eleitoral por esse ponto de vista, por esse viés. Não é uma visão democratista, eleitoreira. Quem for por aí vai cair do burro. Né? A lógica não é essa, é a lógica do golpe, do regime golpista. Eles ficam fazendo ensaios aí com Marina Silva, à direita, né? Marina Silva, Luciano Huck, né? E outros, Geraldo Alckmin, pela outra facção, a facção do Temer, do Aécio, do José Serra. E do outro lado, o Grupo Globo ensaiando Marina Silva, ensaiando Luciano Huck. Agora, a democracia, quem defende a democracia, quem defende a soberania, quem defende o progresso social e etc., vai fazer o quê numa situação como essa? Vai ficar pensando que essas eleições vai ser um piquenique, um passeio no parque? Que há alguma possibilidade de se ganhar as eleições e se governar, né, dentro dessa lógica, desse espectro golpista? É ilusão, completa ilusão. É necessário organizar, né, para se enfrentar o golpe, para fazer a denúncia do golpe e organizar a resistência ao golpe. Esta é a essência de tudo. As candidaturas têm que estar a serviço disso. A candidatura que não estiver a serviço disso está completamente por fora. Por isso que eu falo aqui sempre da candidatura da Manuela Dávila, que tem tutano exatamente neste rumo de organizar a resistência e denunciar a essência do golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.